Já se passaram mais de 1.200 dias desde o início dessa guerra absurda, e o que vemos agora é um jogo perigoso entre Estados Unidos e Rússia para tentar costurar um acordo que, na prática, não passa de uma armadilha. Moscou quer trocar territórios ucranianos por quase nada, uma proposta tão frágil que nem mesmo o Kremlin acredita em avanços reais antes da tão falada reunião do dia 15. Pior ainda, pela primeira vez, Putin abandonou suas justificativas ridículas, como desmilitarização e desnazificação, mas continua exigindo cidades estratégicas como Kherson e Zaporizhia. Se isso não passa de uma manobra para ganhar tempo e enfraquecer o apoio ocidental à Ucrânia, então estamos diante de uma jogada maquiavélica. Enquanto isso, os Estados Unidos parecem mais interessados em usar essa negociação para manipular Trump, criando uma narrativa que coloque Washington contra Kiev e a Europa. A Rússia, por sua vez, enfrenta um problema crescente. Não sabe o que fazer com o petróleo que não consegue vender. Os ataques ucranianos aos terminais russos paralisaram 10% da capacidade de refino do país, e a recuperação levará pelo menos um mês. Em meio a isso, ambos os lados aceleram a corrida tecnológica, desenvolvendo drones controlados via Starlink e robôs terrestres para lançá-los, enquanto operadores em escritórios em Kiev e Moscou comandam essas máquinas de guerra. A guerra do futuro está acontecendo agora, e torcemos para que a Ucrânia mantenha a dianteira. Do outro lado, a situação dos soldados russos é desumana. Feridos, sem receber salários ou compensações, são enviados de volta ao fronte com ferimentos ainda abertos. A polícia militar os trata com brutalidade nos postos de controle, e quando conseguem voltar para casa, descontam a raiva na própria população. Em Tula e outras cidades, civis já sofrem com a violência desses homens, mas as autoridades russas preferem culpar a Ucrânia em vez de punir os responsáveis. Enquanto isso, as sanções prometidas contra Moscou nunca saíram do papel, e as supostas iniciativas de paz russas são tão vazias quanto as promessas de cessar-fogo. Fontes revelam que os Estados Unidos e a Rússia discutem um acordo no qual a Ucrânia teria que abandonar as regiões de Donetsk e Luz, além de interromper a resistência em Kherson e Zaporizhia. Em troca, Putin prometeria não avançar mais, mas sem parar os ataques aéreos ou recuar em outras frentes, como Sumy e Kharkiv. A ideia é que, com o controle do Donbas, Moscou teria uma moeda de troca para forçar um cessar-fogo e iniciar negociações técnicas. Mas quem garante que Putin cumprirá sua palavra? A Europa e a Ucrânia desconfiam, e com razão. Afinal, ceder territórios agora só fortaleceria a Rússia para uma nova ofensiva no futuro. Zelensky corre o risco de repetir o erro de outros líderes que confiaram em acordos frágeis, enquanto a Europa teme que os Estados Unidos simplesmente pressionem Kiev a aceitar um acordo ruim só para encerrar o conflito. E Putin? Esse não tem interesse em uma reunião tripartite, ele quer ditar as regras e usar Trump como peça em seu jogo. O que está em jogo é muito mais do que cidades como Sloviansk, Kramatorsk ou Severodonetsk. É o futuro da Ucrânia. Se Moscou conseguir o Donbas sem derramamento de sangue, como propõe, será apenas o primeiro passo para dominar todo o país. E a Europa, que já viu esse filme antes, sabe que promessas de paz de ditadores não valem o papel em que são escritas. Enquanto isso, Trump e Putin marcam uma reunião na próxima sexta-feira no Alasca com a possível participação de Zelensky. Mas tudo indica que é mais uma cortina de fumaça, uma tentativa de ganhar tempo enquanto as peças se movem nos bastidores. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer amanhã. Putin conversa com aliados como a China, a Europa e a Ucrânia trocam informações freneticamente, e os Estados Unidos flertam com a ideia de um acordo que pode deixar Kiev em uma posição ainda mais vulnerável. Zelensky, inicialmente aberto a negociações, agora enfrenta a resistência do Kremlin, que vetou até mesmo a Itália como sede de uma possível cúpula de paz, alegando que o país é pró-Ucrânia demais. A ironia? Roma teria que prender Putin por ordem do Tribunal Penal Internacional. Enquanto isso, vazamentos revelam os termos do acordo que Putin propôs a Moscou. Primeiro, a Ucrânia retiraria suas tropas do Donbas e congelaria as operações no leste. Depois, Trump mediaria um plano de paz final, que seria apresentado a Zelensky. Moscou ainda exige o reconhecimento da anexação da Crimeia e possivelmente de Donetsk e Luz. Em troca, Putin promete uma lei que proíba ataques à Ucrânia e à Europa, como se Hitler, em 1938, não tivesse assinado um papel semelhante antes de invadir a Polônia. Os europeus não são ingênuos, sabem que a Rússia não está oferecendo nada em troca de tantas concessões. A pergunta que fica é, até quando a Ucrânia e seus aliados vão cair nessa armadilha? Putin não quer paz, ele quer vitória.
E se a Europa e os Estados Unidos não acordarem a tempo, o preço será pago com sangue e território ucraniano. E Putin encontrou mais uma desculpa para escapar das sanções e prolongar a guerra. Agora, a pressão pode se inverter e o Kremlin sairá ileso, como sempre. Em Moscou já se vendem a ideia de que essa oferta de paz é um gesto de boa vontade, um sinal de que Putin é um negociador sério. Mas quem acredita nisso? Basta olhar para a história. Quando um ditador fala em paz, é porque está se preparando para atacar com ainda mais força. A verdade é que a Ucrânia já entendeu perfeitamente quem é Putin. Nos últimos meses ficou claro que ele não quer um acordo, quer a rendição. E a única coisa que pode impedir sua estratégia de dominação é a resistência ucraniana, apoiada por armas e recursos ocidentais. Infelizmente, porém, há quem ainda caia na armadilha de acreditar em promessas vazias, repetindo erros que já custaram milhões de vidas no passado. O problema não é apenas a falta de garantias. Entregar o Donbas significaria entregar cidades fortificadas, posições estratégicas que a Ucrânia transformou em fortalezas intransponíveis. Seria um erro ainda maior do que reconhecer a anexação da Crimeia, algo que na prática não mudou o curso da guerra. Mas ceder Slaviansk e Kramatorsk? Isso sim seria uma derrota irreversível, um golpe mortal na capacidade ucraniana de se defender. A questão agora é: como convencer os aliados, especialmente os Estados Unidos, de que essa proposta não passa de uma farsa? Como evitar que Trump, ou qualquer outro líder ocidental, repita o erro de Chamberlain em Munique, assinando um acordo que só adiará o inevitável? A resposta está na pressão diplomática, na exposição clara dos fatos e na recusa em aceitar migalhas de um regime que só entende a linguagem da força. Enquanto isso, no Kremlin, nem mesmo os próprios assessores de Putin acreditam em um desfecho favorável. Fontes próximas ao governo russo admitem que as negociações são apenas teatro, uma forma de ganhar tempo e desgastar o Ocidente. Moscou não aceitará nada menos do que a rendição ucraniana, e qualquer acordo que não inclua a anexação formal dos territórios ocupados seria visto como uma humilhação. Para Putin, a guerra não é negociável, é uma questão de sobrevivência política. E enquanto o mundo se distrai com falsas promessas, a Rússia continua a explorar brechas para financiar sua máquina de guerra. A China, apesar das sanções, segue comprando petróleo russo a preços reduzidos, enquanto a Índia, pressionada pelos Estados Unidos, começa a reduzir suas importações. O resultado? Moscou oferece descontos ainda maiores para manter seus clientes, mesmo que isso signifique vender seu principal recurso a preços de liquidação. É a prova de que as sanções funcionam, mas só se forem aplicadas com firmeza e sem exceções. Mas as más notícias não param por aí. Nos bastidores do Pentágono, uma nova ameaça se desenha. O memorando interno sugere que os Estados Unidos podem redirecionar armas destinadas à Ucrânia de volta para seus próprios estoques. Bilhões de dólares em equipamentos, incluindo sistemas de defesa aérea e munições críticas, poderiam ser retidos, enfraquecendo ainda mais a capacidade ucraniana de resistir. É um golpe duplo. Além de não receberem o apoio prometido, os ucranianos veem os Estados Unidos priorizarem suas próprias reservas, como se a guerra na Europa fosse um problema secundário. A mensagem é clara: Putin não vai parar até que alguém o force. E se o Ocidente continuar a hesitar, a conta será paga com vidas ucranianas e com a segurança de todo o continente. A história não perdoa quem fecha os olhos para a tirania, e desta vez, o preço da complacência pode ser alto demais. 800 milhões de dólares destinados aos Estados Unidos. Essa é a quantia alocada no orçamento do Pentágono para a defesa nacional. Mas o que permanece obscuro é se essas armas, financiadas com recursos públicos, chegarão de fato à Ucrânia. A nova política do Departamento de Defesa levanta dúvidas. Será que o arsenal produzido com esse dinheiro seguirá o caminho prometido? Ou será desviado para reforçar os estoques americanos, como já aconteceu antes? Nas administrações anteriores, redirecionar equipamentos fabricados sob programas como o Ukraine Security Assistance Initiative, USAI, para as reservas dos Estados Unidos era considerado uma violação legal. Agora, porém, a postura mudou, e não sem resistência. No projeto de lei de defesa para 2025, o Congresso incluiu uma cláusula que permite ao Pentágono realocar armas apenas se elas não forem mais necessárias para treinamento ou operações de apoio à Ucrânia. Além disso, o secretário de Defesa é obrigado a prestar contas ao Congresso antes de qualquer transferência. Uma burocracia que na prática transforma cada envio em um labirinto de aprovações. E não é só isso. Mesmo com 4 bilhões de dólares ainda disponíveis no USAI,
recursos aprovados no ano passado para entregas diretas da reserva americana, há sinais de que o Pentágono hesita em usá-los. Alguns aliados da OTAN, preocupados com o avanço russo, pressionam para que Washington acelere as remessas, mas fontes internas revelam que o Departamento de Defesa parece determinado a não deixar esses fundos expirarem. O problema? O próprio Pentágono classifica seu arsenal em categorias de prioridade vermelha, amarela e verde, e as armas mais críticas, como interceptadores para sistemas Patriot, estão no topo da lista vermelha. Isso significa que antes de qualquer envio, o secretário de Defesa precisa dar luz verde explicitamente. No último pacote anunciado para a Ucrânia, dezenas desses interceptadores estavam incluídos, mas a ordem de Trump para avaliar a entrega gerou incerteza. Outros itens do pacote também pertenciam à categoria vermelha, e não está claro se chegaram ao fronte. No fim das contas, a única via confiável para o fornecimento de armas americanas parece ser o financiamento europeu. Mas mesmo aí, a dependência dos estoques do Pentágono cria gargalos. Algumas das armas mais urgentes para a Ucrânia podem simplesmente ser bloqueadas. A conclusão é clara: a Europa precisa acelerar sua produção própria, especialmente em sistemas onde os Estados Unidos detêm um monopólio, como mísseis antiaéreos de longo alcance e munições de precisão. A Alemanha, por exemplo, já deu passos nessa direção, mas os primeiros lotes só devem chegar no próximo ano. Em um cenário onde Putin pode retomar a ofensiva a qualquer momento, esperar não é uma opção. E quando falamos em negociações, é preciso entender, não há paz no horizonte. O que está em jogo é algo mais sombrio, o retorno ao cenário que descreve desde novembro do ano passado, Trump com sua retórica isolacionista, cortando o apoio militar à Ucrânia e deixando o país à própria sorte. Os últimos meses trouxeram um falso otimismo, mas a realidade está se impondo. É verdade que Trump e seu círculo mencionaram propostas russas mais concretas, mas o próprio ex-presidente admitiu que não há nenhum avanço real. Isso significa que a guinada pró-Putin ainda não é inevitável, e que ainda há tempo para impedir. Enquanto isso, a guerra segue seu curso implacável. No dia 8 de agosto, uma notícia abalou o fronte russo. O general Alexandr Lapin, comandante do Agrupamento Norte, foi destituído. Para quem acompanha a guerra de perto, o motivo não surpreende. Lapin era uma figura central em algumas das derrotas mais humilhantes da Rússia, a retirada desastrosa da região de Chernihiv no início da invasão, o fracasso na travessia do rio Donetsk, a queda de Lima e, mais recentemente, a ofensiva ucraniana no norte de Kharkiv em 2024. Sua carreira militar, outrora promissora, agora parece ter chegado ao fim, e não por acaso. A jornalista Ksenia Sobchak foi a primeira a divulgar a informação, destacando que a queda de Lapin está diretamente ligada à ofensiva ucraniana em curso. Fontes confirmam que o general foi removido após o avanço das tropas de Kiev na região, um golpe estratégico que expôs falhas gritantes na defesa russa. Mas a demissão não é apenas simbólica, há indícios de que uma investigação completa está em andamento, não só sobre as falhas nas fortificações, mas também sobre por que os abrigos subterrâneos estavam vazios, porque não havia reservas suficientes para conter o ataque, e porque a inteligência russa falhou tão miseravelmente. Em seu lugar foi nomeado o general Nikolai Nikiforov, um oficial com experiência no Distrito Militar Ocidental e que já havia comandado o Agrupamento Oeste, antes de Lapin. A troca é reveladora. Nikiforov foi enviado a Kursk no início de agosto, justamente quando a Ucrânia iniciou sua incursão, um sinal claro de que Moscou está desesperada para conter a crise. Mas será tarde demais? A história recente mostra que quando a Rússia troca comandantes no meio de uma batalha, é porque a situação já está fora de controle. E enquanto o Kremlin tenta reorganizar suas linhas, a Ucrânia avança. A ofensiva em Kursk não é apenas um golpe militar, é uma demonstração de força que abala a narrativa de Putin. Se a Europa e os Estados Unidos não agirem agora, o preço será pago em sangue e território. A complacência não é uma opção. A história julgará quem escolheu ficar de braços cruzados enquanto a tirania avançava, e o momento de agir é agora. A Rússia tropeça em sua própria desordem enquanto a Ucrânia avança sem piedade. A queda do general Lapin não foi apenas uma demissão, foi o reconhecimento de um fracasso que já não podia mais ser escondido. Moscou tenta vender a narrativa de que a dupla liderança foi resolvida, mas a verdade é que o caos persiste. E enquanto o Kremlin brinca de reorganizar suas peças no tabuleiro, Kiev não espera. Cada dia de hesitação é um dia a mais de sangue derramado, de território perdido, de vantagem estratégica desperdiçada.
Os ataques ucranianos não são meros golpes táticos, são uma mensagem clara: a Rússia não está segura em lugar algum. Nem mesmo suas bases mais distantes, como a de Kamchatka, escapam da sombra dos drones. As redes antiaéreas improvisadas sobre submarinos nucleares não são sinal de força, mas de desespero. Putin pode tentar blindar seus ativos, mas a realidade é implacável. Se até as profundezas do Pacífico se tornaram alvos, o que sobra para proteger o coração do império? E enquanto a Rússia acumula mísseis, a Ucrânia ataca onde dói. As refinarias em chamas, as subestações destruídas, as linhas de suprimento cortadas. Não são danos colaterais. São golpes cirúrgicos em uma máquina de guerra que já não funciona. Cada barril de petróleo que deixa de ser processado, cada quilômetro de ferrovia paralisado, é um prego no caixão da logística russa. E quando a logística falha, até os exércitos mais numerosos se tornam impotentes. Os números não mentem. Os lançamentos de Shahed caíram a níveis irrisórios, enquanto os drones ucranianos operam com uma precisão que Moscou não consegue conter. A cada dia que passa, a superioridade aérea russa se esvai, substituída por uma guerra assimétrica onde a Ucrânia dita as regras. E quando a Rússia tenta avançar no fronte, como em Torets, o resultado é o mesmo: corpos deixados para trás, equipamentos destruídos, moral em frangalhos. 25 combatentes enviados para a morte em uma única investida não são um erro de cálculo, são um sintoma de um exército que já não sabe lutar, apenas desperdiçar vidas. A Europa e os Estados Unidos ainda têm uma escolha. Podem continuar a hesitar, a medir palavras, a temer as consequências de agir. Mas a história não perdoa quem fecha os olhos para a tirania. Cada dia de inação é um dia em que Putin acredita que pode vencer. E ele só para quando é detido. A janela para mudar o curso desta guerra está se fechando. O momento de agir não é amanhã, é agora. Porque quando a Ucrânia avança, não é apenas por seu território. É por um mundo onde a liberdade não seja esmagada pela força bruta. E esse mundo só existirá se tivermos a coragem de lutar por ele. Enquanto o mundo hesita, Putin avança. Cada metro de terra disputada não é apenas um ponto no mapa, é um teste à nossa determinação. E a verdade é simples: quando a liberdade recua, a opressão avança. Não há meio termo. Não há neutralidade possível quando o agressor não respeita fronteiras nem vidas. As linhas de frente não mentem. No sul de Donetsk, as forças russas pressionam sem trégua, infiltrando-se em pequenos grupos, testando defesas, explorando cada brecha. Cada casa em Danaja, cada colina em Serebrianka, cada metro de solo em Alexandrivka Kalinova não são apenas posições táticas, são símbolos. Símbolos de resistência ou de rendição. E a Ucrânia escolheu não ceder. Não hoje, não amanhã. Porque cada dia em que a bandeira ucraniana tremula sobre escombros é um dia em que Putin perde. Mas a guerra não se decide apenas nas trincheiras. Ela se vence também na retaguarda do inimigo. Quando drones ucranianos atingem alvos em Krasnodar, quando depósitos de mísseis são destruídos em território russo, quando a logística do invasor é desmantelada, não são apenas operações militares, são mensagens. Mensagens de que a Ucrânia não luta apenas para sobreviver, mas para vencer. E que cada ataque, cada sabotagem, cada drone que sobrevoa linhas inimigas é um lembrete: a Rússia não está segura em lugar nenhum. A tecnologia, aliás, é a nova fronteira desta guerra. Enquanto Moscou tenta adaptar sistemas improvisados, como o controle de drones via satélite Starlink, uma ironia cruel para quem bloqueia a internet e censura informações, a Ucrânia inova. Cada drone que decola, cada imagem transmitida em tempo real, cada ataque preciso é um golpe na arrogância do Kremlin. E o futuro pertence a quem domina o céu. Não o céu dos caças e bombardeiros, mas o céu dos olhos invisíveis, das mãos que operam à distância, dos algoritmos que antecipam movimentos. A Rússia ainda pensa em tanques e infantaria. A Ucrânia já pensa em bits e bytes. Mas a batalha mais decisiva não é travada com armas ou drones. É travada nas mentes. Quando propagandistas russos espalham mentiras sobre vitórias em Danaja, quando tentam pintar derrotas como conquistas, quando distorcem mapas para iludir sua própria população, estão admitindo uma coisa: a verdade é sua maior inimiga. Porque a verdade é que após 2 anos de guerra, Putin não tem nada além de cadáveres, escombros e promessas vazias. A Ucrânia, por sua vez, tem algo que ele jamais poderá comprar: a vontade de um povo que escolheu a liberdade. O tempo está se esgotando. Não para a Ucrânia, que já provou que pode resistir, mas para aqueles que ainda acreditam que esta guerra não é sua, que ainda pensam que podem ficar de fora enquanto o fogo se alastra. A história não perdoará os indiferentes, nem os covardes.
Porque quando a Ucrânia cair, não será apenas um país a desaparecer. Será prova de que o mundo desistiu de si mesmo. E esse dia não pode chegar. Não enquanto houver um soldado ucraniano de pé. Não enquanto houver um drone no céu. Não enquanto houver uma voz que se recuse a calar. A guerra não se vence apenas com músculos e trincheiras, mas com a audácia de quem ousa reinventar o campo de batalha. E a Ucrânia está fazendo exatamente isso. Enquanto Moscou ainda se arrasta em táticas do século passado, Kiev transforma cada drone em um soldado invisível, cada sinal de internet em uma linha de frente digital. Não são apenas máquinas voando sobre as estepes. São olhos que não piscam, mãos que não tremem, mentes que calculam em milissegundos o que um humano levaria minutos para processar. A latência do sinal, um obstáculo que já está sendo esmagado. Cada segundo economizado é uma vida poupada, um tanque destruído, uma posição inimiga desmantelada antes mesmo que percebam o perigo. E quando esses drones decolam de plataformas móveis guiados por operadores a centenas de quilômetros de distância, não é apenas uma inovação. É uma revolução. Uma revolução que coloca a Ucrânia na vanguarda de uma nova era militar, onde a distância não é mais proteção. E a tecnologia não é um luxo, mas a única arma capaz de equilibrar a balança contra um inimigo que joga sujo. E não para por aí. O céu ucraniano agora abriga fantasmas do passado, ressuscitados para uma guerra do futuro. Aviões civis, outrora pacíficos, transformados em caçadores de drones e mísseis com um único propósito: negar ao inimigo o domínio do ar. Não são jatos de última geração, mas máquinas adaptadas com a precisão de um bisturi, leves, ágeis, capazes de carregar mísseis que não exigem radares sofisticados. Apenas um alvo e uma ordem. A 220 km por hora, eles patrulham os céus como sentinelas silenciosas, prontos para interceptar enxames de drones kamikazes ou mísseis de cruzeiro antes que atinjam suas cidades. Cada um desses aviões é um símbolo. A Ucrânia não tem o luxo de desperdiçar recursos, mas tem a genialidade de transformar o que já possui em algo letal. Enquanto a Rússia joga números contra a linha de frente, Kiev joga inteligência, e a inteligência nesta guerra vale mais do que qualquer exército. Mas do outro lado da trincheira a realidade é bem diferente. Para os soldados russos, a guerra não é uma questão de estratégia, mas de sobrevivência em meio ao caos. Homens feridos com infecções que corroem a carne e ossos expostos, são empurrados de volta para o fronte como se fossem peças descartáveis. Não há tempo para recuperação, não há respeito pela dor, apenas a ordem fria de preencher as lacunas deixadas pelos mortos. E quando esses soldados ousam questionar, quando denunciam a falta de pagamento, a ausência de tratamento, as humilhações dos comandantes que os tratam como gado, a resposta é sempre a mesma: ameaças, processos, silêncio forçado. Alguns desistem, outros se rebelam. Muitos simplesmente desaparecem, seja nas mãos do inimigo, seja pelas próprias mãos. Porque quando um exército trata seus soldados como lixo, não é apenas uma questão de moral, mas de colapso iminente. E a Rússia está cavando sua própria sepultura, um soldado exausto de cada vez. Enquanto isso, a resistência ucraniana não se limita ao campo de batalha. Em cada cidade, em cada vila, há aqueles que transformam sucata em armas, improvisação em estratégia. Como o trabalho incansável de voluntários que recuperam drones danificados, que adaptam sistemas, que garantem que nenhum único recurso seja desperdiçado. Porque nesta guerra, até o lixo do inimigo pode se tornar uma arma. E quando homens como Dmitry Filatov vasculham os escombros em busca de peças, quando desmontam drones russos para entender seus pontos fracos, não estão apenas consertando máquinas, estão salvando vidas. Cada drone reparado é um ataque a menos que o inimigo consegue lançar. Cada peça reutilizada é um golpe na logística russa, uma prova de que a Ucrânia não luta apenas com armas, mas com engenhosidade. A história não será escrita pelos que têm mais tanques, mas pelos que têm mais coragem. E a coragem hoje não é apenas segurar uma arma, é segurar um controle remoto a quilômetros da linha de frente, é transformar um avião civil em um caça, é recusar-se a aceitar que a derrota é uma opção. A Ucrânia não está apenas lutando por seu território, está lutando por um futuro onde a guerra não é decidida pela força bruta, mas pela inteligência, pela adaptação, pela recusa em se curvar. E enquanto houver um drone no céu, um soldado na trincheira, uma voz que se recusa a se calar, esse futuro ainda está ao alcance. Mas o relógio não para. Cada segundo conta. Cada inovação é uma chance. E cada um de nós, do lado de cada tela, tem uma escolha: ser espectador ou fazer parte dessa resistência. Porque quando a Ucrânia vencer, e ela vencerá, não será apenas uma nação que se erguerá.
será a prova de que o mundo ainda pode escolher a luz, mesmo nas horas mais escuras. Em se dobrar às regras da guerra suja. Porque sejamos francos, a disciplina não é um detalhe quando o inimigo não respeita nem as leis da humanidade. E se há algo que os policiais militares ucranianos não são, é complacentes. Eles não têm tempo para a burocracia, têm tempo para salvar vidas, mesmo que seja à custa de multas por um cigarro aceso ou um cinto de segurança esquecido. Cada infração que apontam não é um capricho, mas um lembrete. A ordem é o que mantém um exército vivo. E quando um soldado, exausto de trincheiras, é parado por usar uma camiseta do tom errado, não é mesquinhez, é a linha tênue entre a disciplina e o caos. Porque no fronte, um detalhe ignorado pode ser a diferença entre voltar para casa ou não voltar nunca. Mas há algo mais sombrio por trás desses uniformes. Alguns desses homens já viram o inferno de perto. Já carregaram corpos, já sentiram o cheiro da pólvora queimando a alma. E agora, de volta às estradas, eles escolhem ser o que são, fiscais implacáveis, às vezes ríspidos, porque aprenderam que a guerra não perdoa fraquezas. Não é uma questão de gostar deles. É uma questão de entender que, sem eles, o colapso viria mais rápido. Sem eles, os comboios seriam alvos fáceis, os soldados desleixados se tornariam presas, e a Ucrânia sangraria ainda mais. E então há os outros. Aqueles que voltam quebrados não pelo inimigo, mas pela própria guerra dentro deles. Homens que, em vez de encontrar paz, encontram violência. Como o soldado que, em licença por ferimentos, espanca uma mulher até deixá-la com traumatismo craniano, cegueira parcial e pesadelos que não vão embora. Não é um caso isolado. É o reflexo de uma sociedade que ainda não aprendeu a lidar com o que a guerra faz com as pessoas. Porque a guerra não termina quando as armas silenciam. Ela se infiltra nas mentes, nas noites insones, nos punhos que se fecham sem motivo. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de ignorar isso. Cada soldado que retorna é um herói, mas também um risco, se não for tratado como tal. Porque a verdade é que a vitória não será apenas medida em território reconquistado, mas em quantas vidas conseguiram ser reconstruídas depois. E se há algo que essa guerra já provou, é que a resistência não é feita só de balas e drones. É feita de escolhas. De quem decide não cruzar os braços quando a escuridão ameaça. De quem entende que mesmo nas horas mais cruéis, ainda há espaço para a luz. O relógio não para. A luta continua. E cada um de nós, do lado de cá, tem uma decisão a tomar: virar as costas ou fazer parte daquilo que vai definir o futuro. Porque quando a Ucrânia vencer, e ela vencerá, não será apenas uma bandeira hasteada. Será a prova de que mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, ainda é possível escolher a humanidade. Ainda é possível escolher a esperança.